Segurados e dependentes da Previdência Social. Esse tema é muito importante porque existe uma incidência intermediária para alta. Existe uma probabilidade muito grande desse tema vir cair no seu próximo exame da OAB, que é falar dos segurados e dependentes. Para você poder compreender melhor esse tema, quem são os segurados da Previdência? São todo mundo? Não. São aqueles que fazem parte do sistema. Aquele que contribui, ele tem direito aos benefícios. Pensa comigo, num clube de praia, se você paga o clube, você tem direito aos benefícios do clube. Então, o benefício é para todo mundo? Para quem não está no clube, não. Você não vai receber se você não for do clube. Então tem muita pessoa que fica bem velhinha e fala, eu tenho direito. Tecnicamente você não tem direito, você pode ter um direito ali a uma assistência social, você pode ter direito à saúde, mas os benefícios da Previdência Social você tem que contribuir. Então você tem que pagar. Então, separei aqui para vocês os tipos de segurados. Nós temos os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Os segurados obrigatórios são os empregados, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, e nós temos também aquele que trabalha, o de regime especial. Nós temos o segurado especial e o doméstico. Lembrando que todos esses, se o nome diz que é obrigatório, você não pode não, eu vou abrir uma empresa e não vou contribuir. Vou contribuir só quando estiver bem na empresa. No início não tem como. Não é assim que funciona. Você vai arcar com o risco social de você exercer uma atividade remunerada. Ganhou, se lascou. Ganhou, se lascou. Como assim, Alexandre? Ganhou, vai ter que pagar. Ganhou, vai ter que pagar o imposto, cara. O sistema é desse jeito, é arrochado. Porque se você está desenvolvendo uma atividade de filiação obrigatória, você tem que contribuir de maneira obrigatória. Então, se você é advogado, não contribui. Se você é estudante, você não contribui. Você, estudante, está nesse aqui, ó. Facultativo. O facultativo, ele não exerce uma atividade remunerada. E por que ele pode ser segurado da Previdência Social? Ele contribui se ele quiser, ou seja, ele quer fazer parte do clube, ele quer um dia poder se aposentar, mas atualmente ele não trabalha, então ele não tem a obrigação de contribuir, mas ele tem a faculdade de contribuir por causa que ele quer fazer parte do sistema. Existem muitas pessoas que se organizam e pagam por 15 anos, 180 meses ali o tempo de carência mínima para poder se aposentar. Geralmente uma doméstica de casa, ela costuma contribuir para não ficar fora do sistema, ela não trabalha, ela sempre fica ali cuidando da casa, internamente, para a família, mas ela não tem um trabalho formal. E ela vai ficar de fora? Só vai ficar de fora se ela não contribuir. A contribuição da empregada doméstica existe da modalidade normal, que é o facultativo, se ela quiser. Agora, se ela quiser, se ela faz ali diárias, se ela trabalha ali como empregada doméstica de uma casa mesmo, regida ali pela lei dos domésticos, ela pode contribuir numa alíquota menor. Se ela trabalhar para alguém fichada, ela vai ser essa aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui para poder ficar um pouquinho melhor. O empregado doméstico, ele entra aqui, ó, nos segurados obrigatórios. Por quê? Porque ela é de carteira assinada. A carteira assinada, a contribuição vai ficar ao encargo do empregador. Então, o empregador vai descontar direto no CNIS dela aqui, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e as contribuições vão sair todas bonitinhas lá. Agora, se ela for uma diarista, ela não vai ser essa doméstica aqui de CLT. Deixa eu só aumentar essa borracha aqui, peraí. Ela vai ser essa aqui, ó. Ela vai ser uma contribuinte individual doméstica, e ela vai ter que recolher ela mesma, porque ela exerce uma atividade remunerada. Existe a Lei Complementar 150 de 2015, que regula a atividade dos domésticos. E isso é especialmente para esse aqui, ó, o empregado doméstico. Agora, se ela for uma contribuinte individual, ou seja, ninguém está mandando ela trabalhar, ela trabalha porque ela quer contribuir, ela trabalha em várias casas, faz diária em várias casas, tem uma alíquota especial para ela que é de 5%. Essa alíquota de 5% se chama contribuinte individual
de baixa renda, ou seja, ela ali não é uma empresa, ela não é um empresário, ela tipo assim, ela trabalha fazendo diárias. E aí ela tem a possibilidade de recolher não 11%, que geralmente é o mínimo que se paga, mas 5%. Isso hoje, em 2024, vai dar ali uns 70, 80 reais mais ou menos, sempre calculado no salário mínimo vigente. Então, 70, 80 reais se ela for contribuinte individual de baixa renda. Existe também a possibilidade de quem paga BPC, porque BPC é um benefício que a gente já conversou rapidinho na aula de assistência, mas o BPC ele não precisa pagar, né? Ele sempre paga um salário mínimo, não precisa contribuir, que eu quero dizer. Não precisa contribuir para a Previdência para você fazer jus ao BPC. Ele recebe um salário mínimo, você pode tirar uma parte desse salário mínimo e contribuir como facultativo de baixa renda, pagando ali os 70, 80 reais. E aí você no final pode trocar o BPC pela aposentadoria, porque a aposentadoria é mais vantajosa. Por que, Alexandre, a aposentadoria é mais vantajosa? Porque o BPC não tem 13º, o BPC não gera direito à pensão por morte e o BPC, o benefício de prestação continuada, você sempre tem que ir no cadastro único, no CAD único, no CRAS, Centro Referencial de Assistência Social, atualizando, olha, eu ainda continuo de baixa renda, eu ainda estou ali com vulnerabilidade, e aí vai sempre estar tendo que comprovar. Diferentemente da aposentadoria, quem pagou o preço, ficou velhinho, vai receber sua aposentadoria. Quanto é que é para me aposentar? Você tem que contribuir o tempo mínimo da lei. E aí a gente depois vai entrar no próximo conteúdo. Então, a diferença primordial é você compreender esses conceitos de obrigatório e de facultativo, porque eles vão cair na prova. E esses aqui, Alexandre, o trabalhador avulso. O trabalhador avulso ele é bem semelhante ao empregado, mas às vezes ele tem determinados trabalhos para fazer, de tomador de serviço, tem um trabalho por um período, mas o comportamento dele de contribuição vai ser igualzinho o segurado empregado obrigatório, de carteira assinada. E o segurado especial, esse aqui você não pode confundir, tá? Pode ter um peguinho aqui de prova. O segurado especial, não confunda, atividade especial diferente, vou botar até de outra cor aqui, diferente de segurado especial. Atividade especial é aquele que mexe com atividade perigosa, insalubre, aquele que tem adicional de periculosidade, de insalubridade, que trabalha ali com excesso de frio, excesso de calor, um risco de cair em cima de um prédio, trabalha de vigilante armado, a chance ali de dar um disparo acidental, entrar numa violência contra um bandido. Esse aí, adicional de periculosidade, ele exerce uma atividade especial, ele não é um segurado especial. O segurado especial ele é voltado para a área rural, ou seja, aquele que contribui com o trabalho. A aposentadoria rural ela é diferentona desses tipos aqui de segurados e dependentes, porque a aposentadoria rural, você contribui não com dinheiro, mas você contribui com serviço. E quando você é um pequeno produtor rural, você já não é mais considerado segurado especial. Você já vai para a categoria de contribuinte individual, porque o pequeno empresário é um empresário. O empresário é um contribuinte que trabalha por conta própria. Então ele assume o risco de ter uma safra, de comercializar, de comprar ali os agrotóxicos para poder fazer ali a safra e cuidar disso. Aí depois ele cuida das vacas, dos bois, dos animais, dos equinos, cuida de tudo isso. Então o segurado especial é aquele segurado mais simples, aquele de regime de economia familiar, ou seja, a família toda se ajuda para sobreviver. Esse modelo é muito comum antigamente, que a gente tem uma quantidade de pessoas no Brasil que são predominantemente pobres, que vêm de famílias simples, que vêm da roça, de zona rural, e essas pessoas se ajudam para sobreviver, plantam arroz, plantam feijão. Hoje ainda existe uma quantidade considerável dessas pessoas no Brasil, só que está cada vez mais urbano. Hoje você vai na roça, a roça tem drone e Wi-Fi, né? Mas assim, não é
comum, mas antigamente era muito mais comum você achar segurado especial. Hoje existe muitos lugares isolados no Brasil, existe o Nordeste, existe o Goiás, existem muitos setores que ainda têm segurados especiais. Então não confunda segurado especial com atividade especial, porque a prova pode fazer isso. Tudo que ela quer é filtrar os melhores e você, #Fodasticou, #Fodasticar e não vai cair nessa, né? Então, a gente evoluindo aqui, dependentes, a gente falou das categorias de segurados. Os dependentes são justamente aqueles que vivem do principal. Então, ó, cônjuge, companheiro, filhos, pais e irmãos. E aqui existe uma regra, vou pintar de azul aqui para você, uma regra de exclusividade. Ih, rapaz, calma aí. Exclusividade por classe. Como funciona a exclusividade por classe? Se você tem um dependente de primeira classe, você não vai continuar avançando para dar um pouquinho para os outros. Qual é o exemplo clássico? Pensão por morte e auxílio reclusão. Por quê? Porque quando alguém que contribui para a Previdência Social falece, vem a óbito, ele pode deixar uma esposa, pode deixar filhos, e esses vão ser dependentes para fins previdenciários. Essa matéria é legal porque ela tem uma interdisciplinariedade com o direito civil, que você vai ali saber quem é incapaz, quem é menor, quando é que você se torna de maior, quando você pode ser emancipado. Então essa matéria, você pode existir sim a possibilidade de vir civil misturado. Uma das principais características da prova da OAB é você misturar as disciplinas. Então, os dependentes, essa matéria também cai em direito de família, porque lá você vai saber quem é o dependente, quem é viúvo, quem é de união estável, quem é de casamento, e isso é super relevante você saber isso. Tanto para trabalhar depois que você passar na prova e virar advogado, tanto para você usar esse conteúdo para passar na prova. Então, ó, geralmente quando você é cônjuge, você tem uma certidão de casamento, você tem um casamento formalizado. Então, para você deixar um dependente para fins previdenciários, você precisa ter a certidão de casamento. Então, o que mais costuma cair na prova é esse aqui, ó, companheiro. Porque o companheiro não tem certidão. Ele é aquela pessoa que fica junto, que todos dois se unem para fins públicos de constituir uma família. Ele só não tem a formalidade da certidão do casamento, mas a gente tem uma quantidade absurda de pessoas desse jeito no Brasil hoje. Aqueles que falam, vamos juntar. Às vezes eles não falam nada, eles simplesmente começam a morar juntos e acabou, não tem que dar satisfação para ninguém. Então essa pessoa, na hora que um deles, vamos ter um exemplo, um marido tem um emprego muito bom e a empresa e a esposa, que não é esposa, é só companheira, cuida dos filhos. E aí, ele trabalhou lá 20 anos e aconteceu um acidente de trânsito, morreu. E aí, ela não tem uma certidão de casamento. E ela vai ficar sem receber? Não. Para fins previdenciários, ela é companheira dele. Só que aí, o que eu te recomendo? Recomendo sempre você ter uma declaração de união estável feita em vida. Porque a declaração de união estável feita pós-morte, ela é complicada. Porque você não concorda comigo que depois que morreu não tem como assinar junto? Então, você vai lá no cartório e vai declarar, declaração de união estável pós-morte. Você vai declarar, olha, eu declarava que morava junto. E cadê ele para assinar junto com você? É muito frágil esse documento. É melhor fazer em vida. E para fins previdenciários, para você ter sua pensão por morte, é melhor ter uma declaração de união estável. O que mais acontece no nosso dia a dia é as pessoas não terem e precisar de você, advogado, futuro advogado, aí para resolver esse pepino. Então, o companheiro é disparado maior incidência de provas. O filho da primeira classe sempre vai ter, se tiver cônjuge, para fins previdenciários, os dois, tanto o cônjuge, companheiro como o filho, todos esses aqui são considerados da primeira classe. Então, tanto a esposa e os filhos, tanto a viúva, o viúvo e os filhos têm direito ao quinhão ali hereditário no direito de família e têm direito à pensão por morte. Qual é? Você lembra que eu falei para vocês que tem o auxílio reclusão? Pois é, o auxílio reclusão é igualzinho isso aqui, só que a diferença central dele é que o auxílio reclusão não é para todo mundo. O auxílio reclusão é para quem é de baixa renda. Então não basta você morrer
Para você ter direito ao auxílio reclusão, não basta o cara morrer na cadeia. Ele tem que ser de baixa renda. Se ele for rico, não vai ter direito ao auxílio reclusão. Mas a pensão por morte, se ele contribuiu para o sistema, sim. Tem muita gente que não compreende direito esse benefício, e esse benefício está lá numa das matérias do top 1, mas eu vou aprofundar depois com vocês aqui, continua com a gente. Então, ó, o auxílio reclusão, ele não é para todo mundo, ele é para quem é dependente de baixa renda. Uma das coisas que aparece muito na mídia aí, desinformação, que são pessoas que não compreendem esses institutos aqui, lembrando que o nosso canal aqui não tem polarização política nenhuma. Aqui a gente entra direto aqui no conteúdo jurídico. Se os gestores fazem outras coisas sem ser o que está previsto na lei, aí já é outro problema, que não tem nada a ver com a gente aqui. Mas o auxílio reclusão, tem muita gente que demoniza esse negócio, é um absurdo, o preso ainda faz uma atrocidade e recebe um benefício. O auxílio reclusão não é para o preso, ele é para o dependente do preso. Aquele filho, vamos dizer, ó, o cara é um criminoso, aí ele se envolve num relacionamento e tem um filho. Pratica o crime, mas apesar dele ser criminoso, ele sustenta a casa, ele põe dinheiro na casa, ele tem até um trabalho lícito, mas ele ali se envolveu, às vezes foi primário, se envolveu com um crime na primeira vez, e aí ele vai ser preso. E aquele menino vai comer como? Ele vai sobreviver como a criança, que não tem nada a ver com isso. Pensando nisso, os benefícios da Previdência Social criou o auxílio reclusão para os dependentes do preso. Às vezes a mulher só cuidava das crianças, ou o homem da casa ali ficava ali cuidando e a mulher trabalhava. Então, o auxílio reclusão é para esse cenário e tem que ser de baixa renda. Se ele for rico, não adianta. Então, eles não são para essa categoria que a gente conversou agora aqui, que é os segurados, eles são para os dependentes. Então, é os dependentes, cônjuge, companheiro e filhos, os auxílio reclusão. Os pais, eles só vão entrar quando você não tiver dependentes da primeira classe. Então, assim, não adianta você querer que a mulher, o filho e não, mas o pai também é muito pobre, ele ajudava também o pai sobrevivia por causa que o filho que trabalhava, que morreu, também contribuía, ajudava ali na casa do pai. O pai só vai receber quando ele não tiver essa classe aqui, ó. Então, aqui que se explica a regra de exclusividade. Se você tem uma classe, você não pula para outra classe. Você só vai pular quando tiver a ausência dessa classe aqui, dos filhos, do cônjuge e do companheiro. Aí vai para os pais. E a dos pais, elas não é igual à primeira classe. A primeira classe, ela é presumida. Se você abrir lá a lei 8.213, você abrir como é que funciona na 8.212, você vai ver que a primeira classe é presumida, porque presume-se que a esposa e o marido convivem ali juntos para o benefício financeiro da família, presume-se que um filho é sustentado pelo pai, a primeira classe é presumida, a segunda tem que ser comprovada, ou seja, se você sustenta seu pai, se você sustenta sua mãe e ele vive, se você morrer, ele vai ganhar uma pensão por morte? Somente se comprovar que você era imprescindível para ele. E a mesma coisa acontece com o irmão, que é da terceira classe. Só vai para o irmão se você não tiver nenhum da classe 1, nenhum da classe 2. Por isso que é uma regra de exclusividade de classe. Segurados e dependentes é um tema que pode cair na sua prova. Eu coloquei aqui a incidência top 3 de possibilidade de cair. É um tema que tem uma incidência intermediária. Ele costuma cair sim, não quanto o top 1 e 2, porque é uma probabilidade gigantesca. Por isso que eu estou apostando minhas fichas em cada um desses aqui que eu deixei para vocês.